Bom dia, gente. Bom dia, muito bom dia. Hoje, 19 de junho de 2026. E eu quero contar uma história aqui da cigana que jogou uma praga na mulher e se concretizou. Bom, gente, para começo de conversa, antigamente, quando eu vivia no interior, que eu era pequenininha, de vez em quando, de tempo em tempo, passava umas pessoas, uns ciganos a cavalo, era mulher, homem e criança, a cavalo, sabe? Passava de casa em casa pedindo as coisas, pedindo principalmente galinha, que naquele tempo o que as donas de casa tinham mais era galinha, né? Galinha de casa. Elas pediam galinha, pediam comida. E aí, quando, quando elas chegavam, essas pessoas a cavalo, eram as mulheres bonitas, sabe? Com os meninos. Quando elas chegavam nas casas, não tinha essa de se esconder, não tinha. E todo mundo temia. Por quê? Porque quando eles jogavam a praga, se eles pedissem uma coisa, a gente tinha que dar. Porque muitas das vezes eles tomavam. E quando não tomava, eles jogavam uma praga. E certa vez, passou uns lá na casa da minha mãe, eu era bem pequenininha, e eles andavam com uma cachorrinha. E aí quando eles foram embora, a cachorrinha ficou e a minha mãe ficou com essa cachorrinha. Que inclusive, essa cachorrinha, ela morreu no mesmo dia que o meu irmão mais novo nasceu. E aí a minha mãe acha que a gente tem que ter animais em casa, principalmente cachorro, que dizem que quando uma pessoa da casa tem que morrer, quem morre é o animal. Ela pensava isso. Então, aí esses ciganos passaram lá na casa da minha mãe e a minha mãe deu uma galinha. Minha mãe criava galinha no terreiro e a minha mãe deu uma galinha. E aí eles pediam para ler a mão da pessoa, né? Falava lá umas coisas, pedia para ler a mão da pessoa. E aí eles seguiram em frente, seguiram viagem. E aí quando eles chegavam assim em um local que tinha cajueiro, tinha uma árvore, um pé de pau grande, eles ficavam ali, né? Armavam suas redes, dormiam ali. Eles eram pessoas nômades, pessoas que andavam. Eles não tinham casa para morar, eles moravam assim. Eles passavam de tempo em tempo, um tempo num canto, outro tempo no outro canto, e eles viviam pedindo as coisas dos outros, sabe? E lendo a mão das pessoas. Pois bem, e aí eles seguiram em frente. Essa cigana era a chefe, era a que pedia e os outros ficavam olhando. E aí ela seguiu em frente e ela foi. Aí quando ela chegou numa casa que morava duas senhoras solteiras, inclusive elas eram moça velha. Moça velha, gente, é mulher mais de 20 anos que nunca conheceu homem, tá certo? Naquele tempo era assim que se chamava. Pois bem, aí essa cigana passou lá, né? Essa cigana e esse monte de gente passou lá, né? Sim, eles pedem água também, pedem comida, sabe? Eles pedem as coisas. Qualquer coisa que a pessoa tiver. E aí, é de acordo com o que a pessoa tem, eles pedem lá, né?
Se eles verem que a pessoa tem galinha, eles pedem galinha. Se a pessoa não tiver galinha, tiver uma ovelha ou uma cabra, tem que dar. Tem que dar, que senão joga uma praga, viu? E pegava. Aí todo mundo tinha medo e tinha que dar. Pois bem, aí eles seguiram em frente, chegou na casa dessa mulher que morava só duas mulheres, duas moças velhas. Mulher já idosa, mulher de 60 anos já, duas mulheres idosas moravam em uma casa. Casa grande, que tinha sido os pais delas que tinham deixado para ela, né? Para elas duas. Elas não casaram, moravam sozinhas. Aí quando a cigana chegou lá na casa dessa mulher, dessas duas mulheres, a cigana chegou a assinar o pente. Ela chamava as pessoas de granjão. Granjão, me dê uma esmola aí, me dê qualquer coisa que você tiver aí, que eu leio sua mão de graça. Leio sua mão. E aí ela chegou, né, na casa dessa senhora, pediu, né? E a senhora da casa disse: eu não tenho nada para lhe dar não, viu? Pode ir-se embora que eu não tenho nada para dar a vocês não. Tenho nada não. E só que a cigana viu umas galinhazinhas andando pelo terreiro, né? Viu que ela morava numa casona grande, né? E ela era pobre, como todo mundo naquela época, lá naquele local, naquele lugar, era pobre. Mas tinha umas galinhazinhas, né? Todo mundo criava uma galinha, um pinto, seja o que fosse. No interior todo mundo criava, né? E ela disse isso, né? E a cigana disse: não me diga, você não tem nada mesmo para me dar? Você é muito ruim. E essas galinhas aí no terreiro, por que você não me dá uma galinha? E ela: não dou minhas galinhas a ninguém não. Disse lá umas coisas com ela. Aí pode ir-se embora, caçar no outro canto, que eu sou pobre, eu não tenho nada para dar a vocês não. Eu não tenho nada não para dar a vocês não vou dar não. Aí essa cigana disse assim: pois está certo, você é uma miserável e eu vou te jogar uma praga agora. Mesmo montada em cima do cavalo, ainda montada em cima do cavalo, não tinha nem descido, né? Que eles pedem primeiro, depois é que eles de moto saem dos cavalos, né? Os cavalos bonitos, né? E outros vêm no jumentinho. Os meninos pequenos vêm no jumentinho, os menores, e os pequenininhos andam na garupa. Andam ali na garupa. Pois bem, é uma família, gente, é uma família. Cigana é uma família de gente, sabia? Tem o marido, tem os irmãos, tem os filhos, sabe? Eles andam tudo junto, só andam de magote. Eles não andam sozinhos de jeito nenhum, nem deixa algum encanto nenhum. Para onde eles vão tudo junto. Pois bem, aí essa cigana disse: pois olha, sua miserável, eu te amaldiçoo. Eu te amaldiçoo, sua miserável. E tu vai morrer. Tu vai penar. Tu vai morrer largando os pedaços. Mas tu não vai morrer logo não. Tu vai passar anos e anos sofrendo, largando os pedaços bem devagarzinho. Sua miserável. Eu te jogo essa praga agora. Para você saber que quem nega uma ajuda ao próximo, morre largando os pedaços. Esculhambou. Aí ela foi embora, a cigana foi embora, né? Foram embora, né? E aí a mulher que morava na casa, né? Ficou com medo. E aí saiu contando para todo mundo, contou para todo mundo soube dessa história que essas duas senhoras contaram. Ainda me lembro até o nome dela, era Socorro Rosa e Raimunda Rosa. Ainda me lembro o nome dela. Pois bem, aí... Não, era Socorro Rosa e... Não me lembro o nome da outra, estou esquecida.
Bom, mas o nome da mulher não interessa. Pois bem, gente, olha. Aí, bom, o tempo foi passando, essa mulher contou essa história para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo ficou sabendo, do menor ao mais velho, todo mundo ficou sabendo dessa história que ela contou, dessas ciganas que passou lá e que jogou uma praga nela. Aí o tempo passou, foi passando. Aí essa mulher inteirou 90 anos, muitos anos. Quando ela inteirou uns 80 anos, aí ela começou a ter feridas no corpo, ferida. E rezava nas feridas, mandava as rezadeiras rezar e nada. Que naquele tempo as pessoas curavam as coisas com reza, gente, com reza. E aí as rezadeiras ensinavam uns ramos para passar em cima, rezava, e assim foi. E não servia de nada, e o corpo dela enchendo de ferida, e foi indo. E aí essa mulher se prostrou e começou a largar os tampos devagarinho, largar o couro. Foi largando, e essa mulher deitada e se lembrando e todo mundo sabendo que era da praga que a cigana tinha jogado. E essa mulher passou uns 5 anos, deitada numa cama, largando os pedaços. Essa mulher morreu só o couro e o osso, cheia toda largando os pedaços mesmo. Morreu largando os pedaços. Foi verdade, gente, essa história, viu? Essa mulher morreu, ela custou morrer do jeito que a cigana disse. Custou morrer. Largando os pedaços. Morreu largando os pedaços. Todo mundo conheceu. Aí, gente, a pessoa já tinha medo, né? De cigana. Aí foi que ficaram com medo mesmo. E aí, depois de muitos anos, ou seja, no tempo que a mulher estava sofrendo com essas feridas, durante esse tempo as ciganas chegaram a andar lá de novo. E aí, quando as pessoas, né, os moradores viam a cigana, pronto, já preparava logo uma coisa para dar para os ciganos, né? Preparava logo galinha, umas 4 galinhas, 5 galinhas. O pessoal dava era de muito, porque tinha medo da praga que ela jogava praga na pessoa, pedia para ler a mão, aí todo mundo tinha medo. Então, quando a pessoa via, né, eles toco, correndo, né, eles vindo no cavalo, quando a pessoa escutava, eles andam fazendo barulho, gritando, sabia? Anunciando a chegada. E aí todo mundo quando via, né, de longe, aqueles cavaleiros, abria logo as portas, preparava logo galinha para dar, o que tivesse preparava logo para dar, com medo da praga que ele jogava. E aí foi assim, gente. Aconteceu isso de verdade, essa mulher morreu largando os pedaços, passou muitos anos sofrendo por causa disso. E também não adiantava a pessoa fechar as portas, porque eles sabiam. Eles eram um tipo de pessoa que adivinhava as coisas. Eles sabiam quando as pessoas estavam em casa. E aí teve até uma mulher que fechou as portas lá, né? E aí quando eles bateram palma lá, ele dizia, bora, eu sei que você está em casa, eu sei que você está em casa. Aí a pessoa foi o jeito que teve a abrir. Que todo mundo já sabia que eles adivinhavam as coisas, né? E aí pronto, ficou desse jeito. Toda vez que a cigana passava, todo mundo preparava logo umas 4 galinhas, o que tivesse para dar. E era assim. Terminei a história, gente. Isso foi real, aconteceu. Eu conheci as mulheres, eu era bem pequenininha. Eu conheci as mulheres, isso aconteceu. A cigana jogou uma praga na mulher, porque a mulher não deu esmola, não deu coisas a ela. Viu, gente? Foi pura verdade. Aliás, gente, os meus vídeos, essas histórias que eu conto, são tudo verdadeiras. Tudo verdadeira. Então, gente, bom dia a todos. Olha, não se esquece de comentar nos meus vídeos. Comenta nos meus vídeos. Porque ontem eu sequei o dedo de ir nos canais.
Gente, ontem eu tava deitada à noite, né? Aí eu fico deitada com o celular assim, já tava de braço doendo de estar segurando o celular. E o dedo chega já tava seco de ir nos canais de vocês. E aí eu não vejo quase ninguém vindo comentar no meu canal. Gente, venha comentar no meu canal, gente. Dá um cliquezinho, gente. Bota só um oi aí, tá? Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.